Mais uma vez, boa tarde, meus amores. Bom, agora a gente vai iniciar a aula de História, tá certo? Nossa disciplina é História, como o Tisraeli já falou, onde a gente vai estudar sobre o trabalho destruindo a natureza. Tia pede para que vocês possam pegar o livro e abrir na página 64, 6 e 4. Livro de História, página 64. A gente sabe que é muito importante obtermos um emprego. Nossos pais precisam de um emprego, nossos avós talvez também precisam de um emprego. As pessoas, os adultos, precisam de um emprego para poder se manter. Mas aqui fica uma pergunta: será que alguns empregos destroem a natureza? Vamos aprender sobre isso um pouco? Podemos fazer a leitura? Vamos lá. Todos prestem bastante atenção na leitura de Tisraeli e em casa também vocês vão acompanhando, tá bom? Vamos lá. Página 64. As pessoas retiram da natureza os recursos que precisam para viver, mas o ser humano tem provocado grandes danos ao meio ambiente com o uso abusivo dos recursos naturais. As indústrias despejam produtos químicos no solo, nos rios, nos lagos, no oceano, causando inúmeros problemas. No livro de vocês, nós temos aí, duas imagens de indústrias poluindo o nosso meio ambiente. Sabemos que o trabalho é muito importante para as pessoas, mas não podemos esquecer que tudo o que acontece é refletido na natureza, que é transformada com a sua exploração. Quando, por exemplo, o homem desmata uma floresta, deixa o solo pobre e os animais sem lar. Vê que interessante, né? Tudo que a gente faz, a gente retribui para a natureza. Quando acontece um desmatamento, quando o homem vai lá e corta a árvore, o que acontece? Ele deixa a terra, que é o solo, sem aquela fixação, sem aquela planta, e deixa também diversos animais que precisavam daquela sombra ou que tinha aquela árvore como seu apoio de moradia. Alguns problemas ambientais no Brasil atualmente são, a poluição no ar, tá certo? A fumaça, ela polui o ar. Alguns carros, vocês já perceberam que tem alguns carros, quando vocês estão andando na cidade, na rua, que existem alguns carros que soltam fumaça? Aquilo dali dá uma poluição terrível, no nosso meio ambiente. O lixo, a gente tem que ter muito cuidado, a gente sabe da coleta de lixo que passa. Então, o que é coleta de lixo, Tisraeli? É quando o carro da prefeitura passa na sua determinada rua tais dias. Então, a gente tem que ter muito cuidado, com isso, porque a gente está falando do nosso meio ambiente. Temos que ter plena consciência que a gente precisa manter o nosso meio ambiente limpo. Na página 65, a gente vai dar continuidade à leitura. Vamos lá. As florestas estão bastante modificadas com a retirada da madeira para a construção de novas estradas e ampliações das cidades, e também para a plantação de soja e criação de gado, além de madeireiras ilegais, A gente sabe que o desmatamento nas nossas florestas está muito grande. Por quê? Porque a árvore, a substância da árvore, ela tem uma potência muito resistente para se construir, para se transformar nas coisas. Então, o homem vai lá, corta a árvore e transforma a árvore em diversas coisas. E isso não está sendo legal para a natureza. E a gente sabe também que é proibido. No livro de vocês podem observar aí uma imagem onde a gente tem uma máquina escavadeira, fazendo a destruição, o desmatamento das nossas árvores, derrubando as nossas árvores. Vamos lá. Os navios petroleiros são responsáveis pelo derramamento de vários litros de petróleo, provocando a poluição da água e a morte dos animais marinhos. Infelizmente, as nossas praias, algumas praias, os nossos rios, eles estão muito poluídos também, por falta de consciência do homem,
página 66. Em nosso país, existem grandes reservas de ouro e a sua exploração provoca muitos problemas ambientais. A mineração realizada há anos, dando continuidade à leitura do livro. A mineração realizada há anos alterou toda a paisagem. Para a exploração do minério, são utilizadas várias máquinas e equipamentos que aumentam os danos à natureza, como a contaminação por mercúrio, que acarreta consequências diversas. Observe um exemplo das imagens. Aqui a gente pode ver, o homem, né? Podemos assim dizer, extraindo, né, dos rios os minérios, coisas que antigamente, ele simplesmente pescava para trabalhar, para buscar o seu próprio alimento. Podemos assim dizer que a nossa natureza, ela já sofreu muito por conta do trabalho através do homem. Deixa a tia Israel aqui só lembrar para vocês. Petróleo é um óleo mineral de cor bem escura e cheiro bem forte, tá certo? Minérios são todos os minerais em que um ou outro elemento pode ser extraído. Então, agora vocês vão responder, tá certo? As próximas páginas seguintes que tia Israel vai deixar aqui embaixo.